problema das redes sociais, aí é outro lado do desafio, aí vem a questão da desvantagem, são as fake news, né? Então, como é que o eleitor filtra, quais são as estratégias daqui para frente de que as pessoas percebam que se aquilo ali é uma mentira, uma mensagem que tenta destruir uma imagem através de notícias falsas, né? De desconstruir a imagem, e a verdadeira objetivo, né? Que é informar o eleitor, fornecer informação para ele, para que ele decida na hora do voto em cima de uma coisa mais racional e menos emotiva, porque agora está 99 é emoção, né? Então, você falou no PT aí com muita oportunidade. Por quê? O PT, na minha opinião, ele ainda está muito enraizado naquela maneira tradicional da militância, das reuniões por bairro, de associações, de sindicatos. Isso precisa ser repensado. Não é que isso tenha que ser abandonado, mas para ele ter esse ritmo, por exemplo, o Bolsonaro deu de 10-0 na campanha, utilizando as redes sociais, do PT, do Haddad. Então, o Haddad estava sempre na retranca, na defesa, e eles atacando. E a estratégia qual é? Era o governo Lula, era o governo Dilma. O Temer quase não apareceu na história, né? Então, ainda hoje, outro problema, a campanha não terminou. Se você acompanha as redes sociais, o massacre em cima do PT continua. E outra coisa, aproveitando, existe, na minha opinião, uma coisa orquestrada contra, atualmente, o Supremo Tribunal Federal. Eles querem desmoralizar, não sei qual é a força que está por trás disso, quais são os interesses que estão por trás disso. Isso é absolutamente, na minha opinião, horrível para a democracia. O Supremo Tribunal Federal, em todas as democracias, é uma instituição importantíssima, ela que resguarda os direitos da Constituição. Então, eu não concordo com essa onda que tem aí de querer desmoralizar, desacreditar o Supremo Tribunal Federal. E eu acho que ainda é um resquício, um resíduo de ataques, né, que vem da campanha. Eu não sei qual é o interesse de querer desmoralizar o nosso Supremo. A grande maioria foram indicados por petistas, pelo PT. Isso está na Constituição. É o presidente que indica, passa pelo Congresso. E em nenhum momento isso, na minha opinião, eles estão lá a serviço do PT. Não acredito que isso aconteça. O exemplo mais contundente disso é o próprio Joaquim Barbosa. Ele que começou a desmontar o PT no Mensalão. E ele foi um ícone do homem, o primeiro negro a assumir o Supremo Tribunal. E ele não perdoou, foi ele que veio com toda essa história de uma estratégia aí do direito que colocou o Zé Disseu, por exemplo, na cadeia. Então, há esses impulsionamentos das redes sociais hoje que a gente precisa separar o que é de fato, o que é de real e quais são os interesses que estão por trás disso. Então, voltando às redes sociais, nas campanhas eleitorais e no marketing político, que é aquele marketing que vem para o gestor, né, durante a gestão, não aquele que está atrás de convencer o eleitor a votar no político, vai continuar, né, e vai ter esse papel. Agora, o problema é esse, separar o que é verdade e o que é mentira. Eu como pesquisador, eu nem achava que ia ser tão tranquila. Embora as pesquisas dessem o Wellington, mas foi eleito num ambiente extremamente
de muita dificuldade, né, administrativa e financeira do Estado, como ainda está. Eu acho que o problema ele se deve mais à vitória do Wellington, mais pela fragilidade dos adversários, né? O Luciano, um jovem bem posicionado, bem intencionado, não conseguiu. O doutor Pessoa, embora tivesse um apelo popular, principalmente em Teresina, muito grande, mas ele não passou uma imagem de firmeza, de credibilidade, né? E terminou o Wellington, conforme a gente dava que ele tinha 57%, ele teve 55%. A única estimativa que não foi boa do Instituto Amostragem para o governador foi do Luciano, né? Que a gente deu menos e ele teve mais, ele foi subestimado, mas todos os outros foram boas. A estimativa também surpreendente para mim foi do Haddad, que eu coloquei menos do que ele teve e que eu estava preocupado com os números, com as estimativas do Bolsonaro, porque ele vinha numa onda, né? E quando há onda, as pesquisas precisam ser feitas continuamente para poder captar essa tendência, e na verdade a gente cravou em cima dos números que ele teve, né? Senador, conforme aconteceu em 2010 dava Wellington e Mão Santa, e no fim entrou Wellington e Ciro. As pesquisas agora estavam dando Wilson Martins e Ciro, e entrou Marcelo, embora a gente tenha captado o crescimento do Marcelo na reta final, e Ciro. Então, essa eleição majoritária para senador, quando são 2 vagas, ela também não foi só no Piauí, praticamente todos os estados, né? Teve essa surpresa de reta final do segundo nome entrar a segunda vaga pelo nome que vinha na terceira posição nas pesquisas. No geral, o Instituto Amostragem fez um bom trabalho. A gente também fez a campanha do Ciro, a propósito, foi muito bem organizada, muito bem planejada. Nós fizemos pesquisas, nós fizemos uma super amostragem em Teresina para saber as fragilidades, como é que a imagem que ele tinha nos bairros. Nós monitoramos também pesquisas qualitativas. Então a campanha dele foi muito, muito bem organizada, muito bem planejada. Tinha-se meta, tal dia eu quero estar nessa posição, a tanto dia da eleição eu tenho que estar na cabeça, e tudo foi muito bem desenhado, muito bem planejado. Então, de uma forma geral, eu estava preocupado exatamente por causa da função das redes sociais, né? Que se antes as intenções de voto eram flexíveis, volúveis, né? Pelas mídias tradicionais, agora muito mais, né? Você pode andar aí nas estradas viajando, lá está um jovem no celular, está todo mundo antenado 24 horas nas redes. Então eu temia muito essa questão do voto volátil em função das redes sociais. O Wellington, nessa nova gestão, ele tem que dar uma nova roupagem na forma como ele administra. É absolutamente necessário que ele diminua a máquina, né? Eu não vejo, pelo menos é que a gente vê aí na situação econômica do país, não tem como mudar a curtíssimo prazo. As finanças do Estado continuam muito dependentes das transferências federais, então ele precisa de uma ponte entre o governo petista, né, o Nordeste como um todo, e Brasília. Haveria uma possibilidade, que até agora não foi desenhada, de essa ponte ser o próprio Ciro, que o Ciro é um líder nacional, né? Inclusive isso foi uma estratégia dele. Mas o Bolsonaro, ele foi eleito também como um mote de antissistema. Então, até agora, com exceção de alguma sinalização com o MDB, ele está colocando de lado os tradicionais, os partidos, e o PP está nessa. Então, não sei, aquilo que a gente falou no início, da articulação política entre o Executivo e o Congresso Nacional, se essa coisa vai ser um pouquinho mais, né, flexível,
ou menos dura, aí para ter um líder, né, uma pessoa, um político, porque não teve nenhum político eleito pelo PSL piauiense para fazer essa ponte entre o Bolsonaro e o Wellington, mas que vai ter isso. É uma questão republicana também, não pode também, é do PT, eu vou jogar os cachorros nele, não é isso. Mas precisa também ter essa articulação política, né? O Piauí tem projetos, né? Precisa de dinheiro, nosso porto aqui, o Cerrado, né? Mobilidade urbana em Teresina. Então são muitos desafios que precisam ser superados para que os recursos sejam carreados de uma forma mais ágil, né, para o nosso estado, para os nossos investimentos.